Queridos, que alegria estarmos juntos aqui, graça e paz do Senhor Jesus a você. É sempre um privilégio receber você aqui. Eu sou o Pastor Santos, esse é o meu canal, um espaço feito para abençoar a sua vida através de estudos da palavra. Estamos juntos em um novo propósito, lendo o livro de Jó e aprendendo nesse livro princípios espirituais para uma fé inabalável. Quero te convidar a estar conosco, chegamos ao capítulo 2. Antes de lermos e estudarmos, eu quero que você se inscreva aqui nesse canal, ative as notificações, comenta bastante e envia esse vídeo para o maior número de pessoas. Nós estamos falando sobre fé firmada. Um tempo como esse é muito importante. Jó capítulo 2, o livro de Jó, na verdade, ele é um livro que ensina sobre enfrentar as dificuldades e também sobre a soberania de Deus, sobre as dores da vida e sobre a fidelidade de Deus. Jó, ele é um livro que fica para gerações, ensinando sobre o poder da fé para vencer as adversidades. E já estudamos o capítulo 1 no episódio passado, a gente viu o capítulo 1, Jó perde tudo o que tem, perde bens, perde filhos. Jó perde num dia só seus 10 filhos, numa tragédia, a casa cai e mata todos. Jó perde os seus servos pelos invasores, Jó perde seus bens, mas Jó não perde a sua fé, Jó não perde a sua esperança em Deus. Isso é uma lição preciosa para mim e para você. Por muito pouco a gente duvida da bondade de Deus, por muito pouco a gente acaba renunciando à fidelidade de Deus. Mas esse é o tempo de você poder corrigir a rota, você firmar a sua fé no Senhor e você declarar que nada poderá te separar do amor de Deus. Chegamos ao capítulo 2, a gente vê Satanás mais uma vez recebe permissão do Senhor para tocar, dessa vez no corpo de Jó. Mas Jó não peca com seus lábios. Isso é impressionante, né? E entra em cena aqui a esposa de Jó e os seus amigos. Vamos aprender junto alguns princípios importantes. O primeiro deles está quando a gente vê aqui no verso 5 desse capítulo 2. Verso 5, quando Satanás ele responde a Deus, né? Pele por pele, um homem dará tudo o que tem para salvar a própria vida. Essa é a palavra de Satanás para Deus, dizendo que quando o homem ele é tocado por uma enfermidade no seu corpo, ou por algo no seu corpo, o homem dá tudo o que tem para salvar a sua vida. E Jó nos prova ao contrário. Jó nos prova que a fé é mais importante, a fé no Senhor, do que a saúde no corpo. Então, verso 5 diz: estende tua mão e tira a saúde dele, e certamente ele te amaldiçoará na tua face. Verso 5, né? Toca-lhe, porém, nos ossos e na carne. A permissão de Deus foi poderosa. Agora, qual é a lição aqui? Que o inimigo, ele mira no corpo quando ele não vence a alma. Preste bem atenção nessa lição preciosa aqui. Porque o diabo ele usa estratégias e muda de estratégias constantemente. A estratégia dele primeiro foi mexer na alma de Jó, tirar os filhos, tirar os bens, tirar o que ele tinha e tirar o seu futuro. Mas ele viu que ele não conseguiu mexer na alma de Jó. Então ele foi para o corpo, ele usou uma estratégia diferente, né? E ele muda de estratégia de pessoa para pessoa. A fé inabalável sabe que o corpo é transitório. Qual é a ciência aqui desse texto para mim e para a sua vida? É entender que esse corpo ele é mortal, ele é passageiro, do pó ele veio e do pó ele voltará. Mas a gente não pode trocar algo que é material, como esse corpo, por algo que é eterno, a nossa alma. Então, Jó sabia muito bem que esse corpo ele era transitório, mas a sua alma ela era eterna. E você não pode perder a sua alma, como o Senhor alerta na sua palavra. Ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O que adianta a gente ganhar tantas coisas nessa terra, a gente fazer confusão por tantas coisas nessa terra, a gente brigar por tantas coisas e a gente acaba perdendo a nossa alma? Sua alma é mais valiosa do que o seu corpo. Você pode escrever isso nos comentários: minha alma vale mais do que o meu corpo. Minha alma vale mais do que o meu corpo. Isso é uma ciência para quem tem uma fé inabalável. Segundo, verso 6 diz: pois bem, disse o Senhor, faça o que quiser com ele, mas poupe-lhe a vida. Essa foi a palavra de Deus para Satanás. Então a fé inabalável sobrevive à permissão divina, sobrevive às estações que Deus nos permite viver. A
os tempos difíceis. Então Deus aumenta aqui o teste, porque a fé de Jó passou na primeira fase. Existem fases que Deus vai nos levar e nós precisamos ter a ciência de que quando nós somos aprovados na primeira fase, nós temos que entrar numa segunda fase. Então, às vezes, Deus vai te permitir sofrer mais um pouco, viver mais a coisa apertar mais, a dificuldade aumentar, porque Deus está te levando a uma segunda fase. Eu não sei onde você se encontra hoje, mas que a tua fé possa se tornar uma fé da segunda fase, uma fé inabalável, que te levará mais uma vez a permanecer firme. Fé madura aceita a escalada sem reclamar da injustiça. Você precisa parar de reclamar de injustiça, que Deus é injusto, que Deus ele não gosta de você, que Deus não te ama, que Deus não olha para você. Acaba com isso. Você precisa confiar na soberania de Deus sobre todos os momentos da sua vida. Existem perdas que é para a glória de Deus na sua vida. É duro a gente ouvir isso, mas é uma realidade bíblica. Terceiro, aqui no verso 10 desse capítulo 2, diz: Jó respondeu. Se você ler antes, na verdade, verso 8 de Jó, sentado em meio às cinzas, raspava a pele com um caco de cerâmica. Jó foi acometido de úlceras na pele, de feridas na pele. E isso gerava dor, gerava tormento, gerava sofrimento. E aí, em uma certa ocasião, Jó sentado, ele pega um caco de cerâmica e começa a raspar a pele, tentando se livrar da dor. E a esposa, uma pessoa próxima, vê aquela cena e ela vai lá e diz assim no verso 9: sua esposa lhe disse: você ainda tenta manter sua integridade? Amaldiçoe ao seu Deus e morra. Jó respondeu: você fala como uma mulher insensata. Aceitaremos da mão de Deus apenas as coisas boas e nunca a mal? Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Uau, que poderoso aqui a gente vê essa lição de receber o bem e não receber o mal. A fé aceita a totalidade da mão de Deus. O que eu e você precisamos aceitar? A totalidade. Não aceitar só o que é bom, mas aceitar também o que não é bom para nós, aos nossos olhos. Porque o que não é bom aos nossos olhos pode ser bom aos olhos de Deus para nossas vidas. E ter uma fé inabalável é ter essa ciência, ter esse coração firme, que ainda que a gente receba algo que não é bom aos nossos olhos da parte do Senhor, sempre será bom aos olhos de Deus para a nossa parte. Jó equilibra aqui a teologia. Bênção e disciplina vêm do mesmo Deus. Bênção e disciplina vêm do mesmo Deus. Fé inabalável não seleciona o que aceita-se de Deus. Quem tem uma fé madura não escolhe o que vai aceitar de Deus, escolhe aceitar a Deus, independente do que Ele vai te dar. Deus é como esse pai que a gente não tem que escolher só agradá-lo, só amá-lo quando Ele nos dá coisas boas, mas também quando Ele vem com disciplina para a nossa direção. Mais uma lição aqui está no verso 11 desse capítulo: quando os 3 amigos de Jó souberam das tragédias que o haviam atingido, cada um saiu de onde vivia e os 3 foram juntos consolá-lo e animá-lo. Então os amigos vieram para consolar e animar a Jó. Aqui o princípio o sofrimento atrai amigos. A fé discerne o que é consolo verdadeiro. Nem todas as pessoas que se aproximam de você querem dizer que são seus amigos, mesmo vindo para te consolar, mesmo vindo para te amparar. Só a fé discerne o que é consolo verdadeiro. Por isso que você precisa de um discernimento para saber o que é consolo verdadeiro. Existem momentos na nossa vida que a gente confunde as pessoas. A gente acha que colegas são amigos e a gente acha que todas as pessoas querem o nosso bem. Nem todas as pessoas querem o seu bem. Você precisa discernir. Discerna nos tempos difíceis. A Bíblia diz que em momentos de dificuldade se nasce o irmão. Então é a fé que discerne o que é consolo verdadeiro. Os amigos têm boa intenção aqui de sair do seu lugar onde estavam para ir consolar Jó, mas tem teologia ruim. Nem toda boa intenção é algo bom para o teu coração. Escreve isso aí para você não esquecer. Fé inabalável se abre à presença, mas se fecha ao conselho errado. Fé inabalável se abre à presença, mas se fecha ao conselho errado. Por último, verso 13 desse capítulo, para encerrarmos, a Bíblia diz que
Verso 13, depois sentaram-se no chão com ele durante 7 dias e 7 noites. Não disseram nada, pois viram que o sofrimento de Jó era grande demais. Uau, que poderoso. Às vezes, o maior ato de amor é o silêncio solidário. O silêncio solidário é um ato de amor também. Então os amigos aceitaram nos 7 dias de silêncio. Eles estavam ali, ao lado de Jó, em silêncio, porque existem silêncios que são resposta. E a fé inabalável valoriza a presença mais que as palavras. A presença diz tudo, a ausência dispensa palavras. Então, fé inabalável valoriza a presença mais do que palavras. Tem pessoas que falam muito e falam bonito, mas que são ausentes da sua vida. Valorize quem é presente. A fé nos fará valorizar aquilo que é importante. É isso que esse capítulo nos ensina, e eu quero que você possa guardar essas lições no seu coração. Fé inabalável não é ausência de dor, é presença de Deus na dor. Escreve isso aí, fé inabalável não é ausência de dor, é presença de Deus na dor. Que Deus te abençoe poderosamente. Foi muito bom ter estado com você. Encerramos o capítulo 2. Espero você nos próximos episódios. Até lá.